importante a gente lembrar que as microempresas e empresas de pequeno porte, elas têm um tratamento diferencial nas contratações públicas. O Estatuto da Microempresa, que é a Lei Complementar 123, ela introduziu alterações no sistema de contratações públicas, que isso se manteve com a nova lei de licitações. Então, aquelas regras do artigo 48 e 49 da Lei Complementar 123, elas permanecem os mesmos. Quais são eles? As contratações diretas, elas devem ser feitas preferencialmente, baseadas nos incisos 1 e 2 do artigo 75, elas devem ser feitas preferencialmente para microempresas e empresas de pequeno porte. Tá? Preferencialmente. Já as contratações com valor de até R$ 80 mil, essas contratações elas serão exclusivas para microempresas e empresas de pequeno porte. É importante a gente lembrar qual é o critério para diferenciar, para qualificar uma empresa como microempresa ou empresa de pequeno porte. O critério estabelecido nesta lei complementar é o critério do faturamento anual. Então, uma empresa que tem um faturamento anual de até R$ 360 mil, essa empresa é microempresa. Já a empresa que tem um faturamento superior a 360 mil e inferior a 4 milhões e 800 mil, essa empresa é uma empresa de pequeno porte, certo? Então, isso tem que ser considerado. No entanto, nós temos o artigo 4º da nova lei de licitações, a 14133, ele vai dizer o seguinte, que, olha, não será aplicado essas regras da preferência para a lei para as contratações públicas, se a aquisição de bens na aquisição de bens e serviços, se o valor do item, olha só, hein? E aí a gente tem que considerar isso. O valor do item a ser comprado, a ser adquirido pela administração pública, só aquele item já for superior à receita bruta de uma empresa de pequeno porte, que é 4 milhões e 800 mil. Se o item a ser adquirido for superior a isso, a microempresa e empresas de pequeno porte não terão tratamento diferenciado. Quer dizer, essas empresas estão concorrendo com contratos de grande volume, então elas vão estar em igualdade de condições com as outras empresas. E para a obra ou serviço de engenharia, a obra ou serviço de engenharia, o valor do contrato, o valor a ser contratado, se for superior àquele faturamento limite para empresas de pequeno porte, que são esses 4 milhões e 800, também não vão ser aplicadas as regras da Lei Complementar 123. Tá? Ou se a microempresa ou a empresa de pequeno porte já tenham contratado com a administração pública naquele ano, quer dizer, no ano calendário anterior, com valores que somados ultrapassem, naquele ano, na verdade, né, que ultrapassem o limite de faturamento para empresas de pequeno porte. Ora, essa empresa ela já está bem no mercado, ela já tem contratos suficientes, então, e como no ano seguinte ela já vai se desqualificar como empresa de pequeno porte, porque senão imagina, a gente dá um tratamento diferenciado à empresa, essa mesma empresa, utilizando a benesse de ser uma microempresa, ela pega 5 contratos que ultrapassariam esse teto da empresa de pequeno porte e continuaria contratando. A lei nova, ela faz uma adequação e fala, olha, você não precisa de tratamento diferenciado não, você é igual a todo mundo. Não é que essa empresa está impedida de contratar, ela pode contratar com o poder público. Ela não receberá tratamento diferenciado da Lei Complementar 123 para as contratações públicas, né? A partir do primeiro contrato. Tá. E aí, se os contratos forem superiores a 1 ano, né, se essa empresa tem um contrato superior a 1 ano, para eu fazer essa conta aqui, se já somado, já ultrapassou, eu vou considerar o valor anual do contrato. Ela pode ter feito um contrato, por exemplo, para 5 anos. A lei nova permite isso. Tá? E aí, eu vou considerar o desmembramento desse valor por ano. Né? Quanto que deu no ano? No ano não pode ter ultrapassado aquele valor do faturamento bruto da EPP, que é de 4 milhões e 800 mil. Tudo bem? Então, sobre microempresa, é isso.
É importante a gente compreender o conceito de licitação deserta e de licitação fracassada. A nova lei trata isso no inciso 3 do artigo 75, e ele vai dizer que a contratação, eu posso fazer uma dispensa de licitação se, ah, se não houver licitantes. Quer dizer, eu fiz uma licitação anterior e nessa licitação anterior não compareceram licitantes para disputar o objeto que estava sendo licitado. Tá? A gente chama isso de licitação deserta. Tá? Agora, quando comparecem interessados, só que as propostas desses interessados não são válidas, ou esses interessados comparecem, mas eles são inabilitados, por exemplo, todos eles. Então, nesse caso, a gente tem uma licitação fracassada. O inciso 3 já fala o seguinte, que pode haver dispensa de licitação, desde que a contratação, essa contratação direta por dispensa, ela obedeça as condições previstas no edital anterior, sendo que esse edital anterior ele tem que ter menos de um ano. Se ele tiver mais de um ano, as condições econômicas elas se alteram, então não há necessidade de se fazer uma nova licitação. Tá? Então, eu tenho um edital menos de um ano, eu tenho que fazer uma contratação nas mesmas condições desse edital anterior, que tem menos de um ano, e as circunstâncias fáticas que autorizam tem que ser o quê? Não ter havido licitações ou não ter havido propostas. Ou, se as propostas tiverem sido apresentadas e elas tivessem sido, por exemplo, apresentadas com preços superiores ao... E a lei fala em preços manifestamente superiores aos praticados no mercado, ou incompatíveis com os fixados por órgãos oficiais. Então, tem que ser o caso de preços superfaturados. E aí seria o caso de uma licitação fracassada. Então, nessas duas hipóteses, deserta e fracassada, que a Lei 8.666 tratava em dois dispositivos diferentes, agora essa nova lei ela juntou essas duas hipóteses num único inciso, o inciso 3, então eu vou ter uma possibilidade de fazer uma dispensa de licitação. E se o licitante vencedor ele desistir? Ganhou o processo licitatório e ele não vai lá para realizar o contrato, celebrar o contrato. O que acontece? O artigo 90, parágrafo 1º, ele dá uma solução para isso. Ele vai dizer o seguinte, não é caso aqui de dispensa de licitação, tá, pessoal? Então, mas é relacionado. Quer dizer, o cara ganhou, mas não foi pegar. Então, o que a gente faz? O parágrafo 2º vai dizer, será facultada à administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato, ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo nas condições estabelecidas, convocar licitantes remanescentes, então ele vai chamar os demais licitantes na ordem de classificação, para a celebração de contratos nas condições propostas pelo licitante vencedor. Então, eu vou chamar o segundo colocado e vou falar, olha, você quer contratar? Na forma como que foi estabelecida ali pelo licitante vencedor? Se você quiser, a gente contrata e está resolvido. Tudo bem? O inciso 4 é uma dispensa de licitação que ocorre em razão do objeto. Então, dentro dessas hipóteses que aparecem ali, do que está sendo contratado, vai ter dispensa de licitação. Aí a linha A começa com bens, componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de equipamentos a serem adquiridos de fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia. Então, aqui é para manter a garantia do produto. A administração pública comprou um produto e esse produto ele tem uma garantia. Então, para eu manter a garantia, eu tenho que comprar peças originais de reposição em caso de defeito, sem problema. Bens, serviços, alienações ou obras nos termos de acordo internacional específico aprovado pelo Congresso Nacional quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas. Todas as hipóteses do inciso 4, elas não têm grandes dificuldades, não, basta uma simples leitura. Aí fala de hortifruti granjeiro, pão, gêneros alimentícios, gêneros perecíveis. Aí que está, no período necessário para a realização do processo licitatório. Quer dizer, então, enquanto eu não tenho um contrato vigente, eu posso fazer uma contratação direta desses produtos pagando o preço do dia, que a gente sabe que esses produtos variam
todo dia tem variação de preços, né? Produtos de feira, por exemplo, a, a, uma prefeitura, por exemplo, vai comprar merenda escolar, ou o Estado vai comprar merenda escolar para suas escolas. Então, nessas hipóteses, enquanto não tem o contrato ainda, vai fazendo por dispensa de licitação. Então, tem várias alíneas aí, tá, que basta a leitura e a gente consegue compreender bem, certo? O inciso 5 ele vai falar de fomento ao desenvolvimento tecnológico. A redação poderia ter sido melhor, mas ele simplesmente faz menção a uma lei que trata dessa matéria, tá? Para a contratação com vistas ao cumprimento do disposto nos artigos tais da Lei 10.973. Então, é olhar as situações lá. O inciso 6 ele vai falar de segurança nacional, certo? Situações que envolvem segurança nacional, e aí a gente tem que ter um certo cuidado, porque aqui, ó, inciso 6. Na contratação que possa acarretar comprometimento da segurança nacional nos casos estabelecidos pelo Ministério do Estado da Defesa. Então, essa ideia de segurança nacional, ele tem que ser visto com um certo cuidado, porque para a gente evitar a discricionariedade, para alguém não falar que tudo é assunto de segurança nacional. E aí o Marçal Justem Filho, ele vai dizer que o assunto de segurança nacional é aquele que envolve interesses permanentes e superiores da sobrevivência do Estado brasileiro. Tá? E aí ele até pondera, ele fala assim, olha, mas a gente tem situações que ele está falando assim, a questão de soberania, que envolve soberania e a segurança nacional. Mas ele vai falar, olha, às vezes o combate à criminalidade, ao crime, você tem organizações criminosas tão poderosas que elas podem afetar a soberania do país. Por exemplo, imagine que uma organização criminosa comece a eliminar juízes e promotores, policiais isso já ocorre, né? Mas imagina que isso seja feito em massa. Tá? Você coloca em xeque um poder, né, que é o poder judiciário, é a atuação importantíssima do Ministério Público. Então, então existem situações, sei lá, a compra de um equipamento específico, para compra, se eu fizer um processo licitatório, isso vai ser visto. Às vezes eu tenho que comprar a coisa e de uma forma rápida. Né? Combate ao terrorismo, também isso pode ser inserido, tá, dentro desse inciso aí. Mas isso tem que ser tido um cuidado, porque para a gente evitar o autoritarismo. Tudo bem? Bom, vamos lá. E aí nós temos o inciso 8, que ele vai falar de contratação emergencial. Tá? Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada a urgência no atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade de serviço público, ou a segurança das pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares. Tá? Então, os bens jurídicos tutelados são esses. Tá? Mas o poder público está autorizado a fazer essa contratação emergencial tão somente enquanto houver essa necessidade. Tá? Somente para a aquisição de bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa que justificou a contratação, e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo de um ano, máximo de um ano, contados não da data da contratação, mas da data da ocorrência da emergência ou calamidade. E não pode haver prorrogação. Nem a recontratação de uma empresa que já foi contratada para isso. Então, para que não haja aquele jeitinho, então, se colocou isso. Tudo bem que o Tribunal de Contas da União já decidiu no passado, com base na Lei 866, que a prorrogação ela poderia ocorrer, que a lei falava antes, na Lei 866, falava em 180 dias, né, de contratação. E aí a lei falava, olha, se a culpa não for imputada à administração, sei lá, contratou no meio do contrato, teve uma inundação, a chuva foi muito forte, não deu para a obra ser concluída, poderia haver uma recontratação. Isso que eu estou falando a partir de um posicionamento que o Tribunal de Contas já se manifestou sob a égide da Lei 866. Tá? Então, talvez
o tribunal mantém essa posição, certo? E aí, o parágrafo 6º desse artigo 75, ele vai estabelecer uma regra de responsabilidade dos agentes públicos nesses casos. Para fins do inciso 8 do caput deste artigo, considera-se emergencial a contratação por dispensa com o objetivo de manter a continuidade de serviços e deverão ser observados os valores praticados no mercado e adotadas as providências necessárias para a conclusão do processo licitatório. Então, olha só, não vai deixar de fazer licitação, não. Tem que ser feita. Sem prejuízo da apuração de responsabilidade dos agentes públicos. Para quê? Para a gente evitar aquela situação de uma emergência fabricada. Quer dizer, por que tem emergência? Porque os agentes públicos não tomaram as providências devidas para a gestão dos contratos. Deixaram o contrato vencer e por aí vai. Então, tem que se ter esse cuidado. Olha o que o Tribunal de Contas falou. A caracterização de situação emergencial que autoriza o procedimento de dispensa de licitação deve estar demonstrada no respectivo processo administrativo, evidenciando que a contratação imediata é a via adequada e efetiva para eliminar iminente risco de dano. Pode acontecer, no caso concreto, que a contratação não resolva o problema. Ou que, por exemplo, esse julgado ele fala, olha, às vezes o caso de interdição do local já resolve assim, cessa o perigo de dano. Se cessou o perigo de dano, não há mais urgência. Eu posso fazer um processo licitatório para realizar a obra posteriormente, com uma empresa vencedora no processo licitatório. Então não há necessidade de contratação emergencial. Então isso tem que ser verificado no caso concreto se realmente existe uma outra maneira de sanar, de fazer cessar o perigo de dano, tá, a todos aqueles bens jurídicos que são tutelados pelo dispositivo, pelo inciso 8, sem fazer a contratação. Porque se tiver alguma maneira, não faça a contratação direta. Toma a medida necessária para cessar o perigo de dano e abre o processo licitatório. Tudo bem? O inciso 9 ele vai falar de contratação de pessoas administrativas. Tá? O Estado contratando o próprio Estado. Certo? Sempre tem que ser observado o preço praticado no mercado. Isso não tem jeito. Tá? O inciso 11 ele vai falar de celebração de contrato de programa, que é envolvendo consórcio público. Tá? Então, tem relação com essas pessoas administrativas, né? Então por isso que eu coloquei junto. E na própria a lei das estatais, no artigo 29, inciso 11 também, fala da possibilidade de dispensa de licitação nas contratações entre empresas públicas ou sociedades de economia mista, ou suas respectivas subsidiárias, para aquisição ou alienação de bens ou prestação ou obtenção de serviços, desde que os preços sejam compatíveis com os praticados no mercado e que o objeto do contrato tenha relação com a atividade da contratada, prevista no seu estatuto social. Lógico, eu não posso contratar a Petrobras para comprar dela chinelo. Tá? Eu não posso contratar uma empresa de dados estatal para comprar material de consumo. Então, não é objeto social da empresa. Então, isso tem que ser observado. E aí nós temos as hipóteses de intervenção do Estado no domínio econômico. Está no inciso 10. Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento. A gente tem que observar aqui, se a gente pega a Constituição, no artigo 174, vai dizer que o Estado é o agente normativo e regulador da atividade econômica. Certo? E no artigo 173, parágrafo 4º, vai dizer que é função do Estado a repressão ao abuso do poder econômico. Então pode acontecer que a União, percebam, é só a União que pode fazer intervenção no domínio econômico. Certo? Então, a União pode tomar alguma medida econômica para controlar a alta de preços e tudo mais. E aí fazer contratação direta para que isso ocorra. Há uma questão interessante, que é a complementação do objeto. Isso era antes, isso fazia parte das hipóteses de dispensa de licitação, só que
a lei hoje colocou no lugar certo, fora da lista de dispensa de licitação, mas há uma relação. Então, como isso era tratado na imposto de dispensa de licitação, eu vou falar aqui com vocês sobre isso. Tá? Imagina o seguinte, eu tenho um contrato rescindido, a administração pública tinha um contrato de escopo, por exemplo, que é um contrato que tem um objetivo final. Tá? Não é a prestação de um serviço contínuo, nem é a entrega de uma mercadoria, é um escopo, é uma tarefa, por exemplo, uma obra pública, é um contrato de escopo. Nesses contratos de escopo, me interessa uma obra feita pela metade? Não, não me interessa. Eu tenho que contratar uma empresa para finalizar a obra. E aí o artigo 90, parágrafo 4º, ele vai dizer isso, olha, parágrafo 7º, será facultada à administração a convocação dos demais licitantes classificados para a contratação do remanescente de obra de serviço ou de fornecimento em consequência da rescisão contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos nos parágrafos 2º e 4º desse próprio artigo 90. Tá? Vamos imaginar o seguinte, o que diz esses parágrafos 2º e 4º? O parágrafo 2º ele diz, que a gente já falou agora há pouco, que quando eu tenho uma empresa, quando a empresa desiste da contratação, né? Ela ganha a licitação, mas ela não comparece. Aí eu vou chamar o segundo colocado. Eu vou buscar aquela ordem de classificação das propostas e eu vou chamar a empresa e falar o seguinte, olha, você quer contratar comigo? Você ficou em segundo lugar, mas se você aceitar o valor apresentado pela proposta do vencedor, a gente contrata. E a empresa vai falar, se ela topar, tudo bem, está resolvido, já está escolhido. Mas percebe, isso não é uma dispensa de licitação. Na verdade, houve uma licitação, há uma ordem de classificação, então isso não é dispensa. A Lei 8666 tratava errado sobre isso e a nova lei agora consertou, falou, isso não é dispensa de licitação. Tá? Bom, mas e se esse segundo colocado não aceitar? Aí eu vou para o terceiro colocado. Terceiro colocado você quer? Também não. Quarto colocado? Também não. Então, tudo bem, ninguém quer. Aí o parágrafo 4º ele fala o seguinte, olha, e agora? O que eu faço? Ele falou, agora você negocia. Você vai negociar. O segundo colocado, você não quer o valor da proposta do primeiro colocado. Mas vamos supor que esse primeiro colocado tenha oferecido 1 milhão. A proposta dele, ó, eu recebo 1 milhão para realizar o serviço. O segundo colocado falou que cobraria 1 milhão e 100 mil. E aí eu vou falar o seguinte, olha, tem algum valor que a gente consegue chegar entre 1 milhão e 100 mil? Porque eu não quero pagar 1 milhão e 100. Eu quero pagar, sei lá, 1 milhão e 50. Você topa? Ele vai falar, topo. Então eu negociei e a gente fecha o negócio. Se não negociar, eu vou para o segundo colocado e a gente vai fazendo assim. Se não tiver jeito, aí eu vou agora e falar, ó, o segundo colocado, você quer aceitar o meu contrato, tocar essa obra, pelo valor da sua proposta? Ele, eu topo, então está resolvido. Então, essa nova sistemática que o artigo 90 deu, ele facilitou as coisas, porque antes a empresa tinha, a segunda colocada ou a terceira colocada tinha que aceitar as condições da primeira colocada. E aí, por isso que havia muitas obras que ficavam paradas. Porque, olha, se o cara não ofereceu, provavelmente ele não consegue chegar naquele valor. Então agora é mais fácil, dá para negociar ou dá para chegar no preço do segundo ou terceiro colocado. Certo? Então é isso.